nos procuram na Câmara de Vereadores para que a gente possa estar ajudando elas a conseguir o transporte para ir até Jataí para fazer as sessões dos seus filhos. E levamos a proposta até a prefeita e ela nos disse o seguinte: não, nós vamos montar toda uma estrutura aqui, porque aqui dentro de Serranópolis nós vamos atender mais pessoas. Então, assim, foi onde nós procuramos vocês, tivemos a recepção de vocês, e aonde a gente voltamos para cá e de lá para cá não paramos e estamos aqui hoje propondo esta ideia. Acredito que começa aqui hoje e a partir deste momento acredito que só vai crescendo e crescendo e crescendo. A partir do momento que as pessoas começarem a entender a grandiosidade desse projeto, eu acredito que vai ser só maravilhas. E gostaria agora de estar passando a palavra para o presidente da Federação da APAR de Goiás, o doutor Albanir Pereira. Fique à vontade, doutor. Bom, boa noite a todos, a todas. Em nome da prefeita Zilmar, cumprimento a mesa toda. E é uma satisfação muito grande, porque quando nós recebemos eles lá, a federação estava funcionando na APAR Goiânia, porque estava em reforma, e nós vimos, na fala, na conversa que nós tivemos, que realmente havia um espírito de solução, de levar aquilo que as APARs propõem em todo o país. Quer dizer, o atendimento à pessoa com deficiência, com qualidade, com respeito, dando a elas a oportunidade e o direito que elas têm para cumprir com a sua cidadania e também receber os benefícios, claro, da área da assistência social, da saúde, da educação, porque estamos há quase 30 anos como voluntário na APAR Goiânia e a gente diz que uma vez apaiano, sempre apaiano. Não larga mais, porque a causa é muito nobre, gratificante. E nós, então, ficamos muito felizes, né, de saber que Serranópolis estava com essa ideia de criar uma APAR e criar esses serviços que vão beneficiar, com certeza, não só os que estão aqui, mas a população, toda a comunidade vai sentir as ações de uma APAR quando ela inicia e realmente coloca seus trabalhos em favor da pessoa com deficiência. Lá em 98, quando eu fui presidente pela primeira vez, nós criamos lá uma fala, né? Onde a gente diz, né? Para eles, tudo, para os outros, o possível. Então, a nossa ideia é que as crianças, as pessoas com deficiência, realmente recebam todo o apoio, todo o carinho, todo o amor que merecem de todos nós. Normalmente a gente fala sobre a APAR e tal, mas o nosso representante do presidente já esclareceu a maioria das coisas mais importantes, né? Então, a gente, para que não fique muito, nem cansativo e também não demore muito, porque o relógio não para, né? A gente vai resumir bem essas falas para dizer que é uma satisfação muito grande. Quando nós nos propusemos, Carmen, Eduardo, eu, a diretoria e todo o nosso conselho, quando nós propusemos ser candidato à presidência da Federação das APAR do Estado de Goiás, uma das metas era exatamente abrir novas APARs no Estado. Não só dar assistência a todas as APARs, porque nós estamos visitando todos os lugares
mais distantes e os mais próximos, nós estamos indo buscar soluções, ajudas e tudo para poder crescer o nosso movimento no estado de Goiás. São 2.400 APAES no Brasil. Goiás está completando agora 60, né, cara? 61, né? E 69, com 62 com encerramento. Então, essa é a nossa proposta, né, de levar aos municípios goianos as APAES. Quer dizer, uma APAE que possa realmente, no seu município, atender a sua comunidade, né, os seus munícipes, né, porque a pessoa com deficiência também é um munícipe, né, também tem os seus direitos, tem as suas necessidades, né? Então, a gente tem que pensar neles assim, como cidadão, né? Não é só como ajudá-los, não, mas como cidadãos. Então, esse é o trabalho que nós propusemos, né? E eu quero parabenizar todos da comunidade, os políticos, vereadores e vice-prefeito, todos, parabenizar a todos por estarem aqui nesse momento, porque isso é muito importante. Fazer parte de um início de uma APAE beneficia não só a comunidade, mas beneficia o nosso próprio coração. Faz com que a gente se sinta mais humano, né? Aprenda muito com eles, porque a gente vai aprender muito com eles sempre, né? E parabenizar as mães que estão aqui, né? Que vieram, estão acreditando nessa proposta, para que a gente possa realmente favorecer a todas as pessoas com deficiência. Eu estou dizendo todas porque não é só o autista, né? Tem todas as deficiências, intelectual e múltipla, né? E isso, então, para que a gente possa dar prosseguimento a essa assembleia, porque agora nós vamos dar início a uma assembleia, né, onde será explicada aí toda a questão da formação da APAE, toda a parte jurídica, né? Por isso é que a gente está aí com o doutor Eduardo, a Carmen, tudo, que é a parte técnica e a parte jurídica na criação de uma APAE, na fundação de uma APAE. Então, o doutor Eduardo vai explanar melhor tudo isso que nós estamos falando aqui por alto, certo? Então, agradecer a todos que vieram, então, que estão aqui, e que a gente está muito feliz em participar desse momento. Então, eu agradeço a todos e passo a palavra de volta ao Marcos para poder dar seguimento aí, Marcos. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para ela, dizer que é nossa vizinha, né, aqui de Jataí, bem próximo, mas a gente não acha ela aqui não, só acha ela em Goiânia. E então gostaria que a senhora visse fazer uso da palavra, dona Carmen, que é a diretora social, nossa Carmen Marise. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa diretiva. Em seu nome, Frank, sei que foram várias pessoas que lutaram para que esse sonho acontecesse. Mas o Frank esteve, sim, mais presente conosco na federação, buscando que esse sonho se realizasse. E hoje ele está tornando uma realidade. E assim, com muita alegria, com muito prazer, que a gente funda, né, uma APAE em Serranópolis. Como o Frank disse, é com bairrismo também, que eu sou daqui de Jataí, morei aqui até o final da minha adolescência, quando fui para Goiânia para continuar estudando, e não retornei, né, para morar, mas continuo amando a cidade, a região, ainda tenho familiares por aqui. Mas uma APAE, ela é muito importante em uma comunidade. Nós sabemos que toda cidade possui, né, as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E elas precisam muito de nós. Elas precisam muito do profissionalismo, mas elas precisam muito do nosso amor. E a APAE tem isso, gente.
A Pai nos transforma. Esse sentimento maior que Cristo nos deixou, o amor, a Pai engrandece Ele em nós como seres humanos. E fico muito feliz em saber que aqui nós temos o poder público, junto com toda a comunidade, buscando atender as pessoas com deficiência intelectual e múltipla dessa comunidade. E isso é muito importante, porque nós precisamos da comunidade e precisamos do poder público para que o nosso trabalho aconteça com qualidade, com sucesso. Quero desejar a todos que daqui a pouco tempo a gente possa vir aqui visitar uma Pai grande, atendendo com qualidade, defendendo e garantindo os direitos das pessoas com deficiência. Muito sucesso para vocês. Contem com a federação. Nós estamos lá em Goiânia, mas bem pertinho de vocês, à disposição de todos. Como o doutor Albani disse, nós hoje temos, agora 62 APAES no nosso estado. Eu vejo assim como poucas, porque nós temos 246 municípios, Penso que poderíamos ter mais, mas está crescendo. Nós estamos atendendo aproximadamente 8.000 usuários e suas famílias. Então, já estamos fazendo um pouquinho do nosso trabalho, Um abraço a cada um, muito obrigada, e que Deus os abençoe e que essa paz seja, assim, de muito, muito sucesso, para que as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos tenham qualidade de vida. Muito obrigada. Gostaria agora de estar passando a palavra para ele, o nosso procurador jurídico, Eduardo Vieira. Pessoal, boa noite. Eu vou voltar para ali. Pode ser que eu não vou fazer uso da tribuna, porque acho que as falas já foram feitas, O nosso trabalho é mais de organização que dos nossos trabalhos. Obviamente, Franklin, que a gente vai aproveitar também o momento para falar um pouquinho, rapidamente, do movimento apaiano. Algumas informações nós já temos, Mas eu considero, doutor Albani, que tem algumas outras que a gente pode trazer até para enriquecer o nosso entendimento, principalmente para aqueles que vão compor diretoria, os nossos conselhos, vereador, nossa vice-presidente. Eu me recordo, o doutor Albani se confundiu, doutor Albani, eles já estiveram na nossa sede, lá no prédio. O doutor Albani fez uma viagem para os Estados Unidos, quando vocês estiveram lá, ele não estava no Brasil. E aí quem recebeu vocês foi eu e Carmen, vocês se lembram? Mas ele deve ter se confundido porque só agora, nesse primeiro semestre, nós recebemos mais de 10 municípios do estado buscando a criação de uma APAE. Fundamos em Mundo Novo, fundamos aqui em... próximo a Itubiara? Joviânia, Leopoldo de Bulhões e por aí vai. São Domingos e estamos aqui em Serranópolis. Então, só nesse semestre, foram muitas, doutor Albani, as visitas, e a gente tem percebido esse anseio da comunidade em abraçar essa causa do segmento da pessoa com deficiência, que envolve também outros transtornos, como o autismo e outros. Até porque o autista, para fins de direito, ele se equipara à pessoa com deficiência. Bom, falar da APAE é falar um pouco do trabalho que a gente tem feito ao longo dessas últimas décadas. O doutor Albani, prefeito Zilmar, tem uma carreira na área da saúde, é médico, foi secretário de Estado de Saúde no governo do Íris, quando governador, uma carreira também no hospital, na UFG, no Hospital da Clínica, diretor da Santa Casa. Então, a pessoa que tem larga experiência na área da saúde poderá, viu, Frank, auxiliar também aí a abrir portas, doutor Albani? E a Carmen
carreira também na área da educação, colega da senhora, viu, prefeita? Foi diretora da CREA lá em Goiânia, enfim, no município. Se aposentou, né, Carmen? O pai dela deixou umas 5, 6 fazendas para ela aqui em Caiapônia, mas ela fica lá, viu? Não é só em Jataí que ela não vem, não. É nas fazendas também ela não vai, viu, vice-prefeito? O irmão dela fala, sua soja está queimando, o gato está indo no vizinho, ela está lá mexendo com o rapaz, né? O dia inteiro. Mas é porque é gratificante, né, esse trabalho. Eu tenho pessoa com deficiência na família, o meu tio, né, tem síndrome de Down, ele já está com 62 anos, a minha avó, a minha mãe, que era a caçula, depois ele nasceu, conta para nós das dificuldades. Imagine vocês 50 anos atrás no interior de Goiás. Como era esse cenário, né? Muito difícil. Mas as famílias se reuniram, foram se organizando, sensibilizando o poder público, o setor produtivo e trazendo todos para essa causa, né? Que é muito importante para a nossa comunidade. A gente entende que quando um APAE, Frank, se instala no município, né? As pessoas passam a ter um olhar, né, mais acurado, mais sensível para essa realidade dos transtornos, das deficiências, principalmente a deficiência intelectual, que é o segmento, né, doutor Boni, que a gente trabalha. Quantas vezes, viu, Fernando, a gente não ouve os pais dizendo assim, eu não vou mais nas festinhas com meu filho porque é muito difícil. Como ele tem toda a questão, né, própria do autismo, as pessoas ficam nos reprimindo. Esse menino é mal educado, a mãe não educa, o pai não dá. É como se isso fosse, né, uma falta de educação formal. E não é. É uma condição própria, específica da criança, né? Também os hiperativos, né, e outros. Então a gente vê muitas famílias, né, às vezes passando por situações difíceis pela incompreensão alheia. Às vezes não é nem maldade, é ignorância mesmo. Não ignorância, prefeito, no sentido da maldade. Ignorância, né, vice-prefeito, no sentido de desconhecimento. O senhor que tem a farmácia, que convive com esse público, porque tem as medicações, né, tem todo um acompanhamento também que é feito na área da saúde, o senhor deve ver isso lá na realidade, né, no dia a dia. Então, quando a gente percebe uma APAE na comunidade, isso traz consciência, né, traz esclarecimento. E são esclarecimentos de formação de consciência que geram essa qualidade de vida que a Carmen acabou de dizer. Né? E a gente percebe, quando a APAE está no município, a praça fica mais acessível, os prédios públicos, as pessoas, né, têm um olhar diferenciado. Me recordo agora, Frank, em Cristalina, nossa APAE fez uma parceria com o Poder Judiciário lá. Né? Então, os meninos da APAE, no contraturno da escola, eles estão prestando serviço no fórum. Esse projeto, inclusive, foi premiado no ano de 2023 pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no projeto Inovare. Então, eles estão ali no fórum, e a juíza dizia para nós assim, às vezes nós estamos na audiência, viu, doutor Fernando? E desculpem-me o termo, o pau está quebrando, né? Porque é um conflito de interesses, aquela confusão toda. E a juíza disse assim, quando eu vejo que a coisa está esquentando, doutor, eu ligo lá na vara, falo, pede para o fulano trazer um documento aqui para mim. Na hora que ele entra na sala com toda aquela dificuldade, às vezes, da marcha, né? As pessoas olham, né, ficam um pouco impactadas e aí parece que vão baixando a bola, né? E as coisas facilitam, ou seja, vai humanizando, né, os ambientes, as pessoas vão entendendo que na dinâmica da vida os desafios não são só os nossos, né, muitos são os desafios, inclusive dos nossos semelhantes, né, e ficam mais empáticas, né, ficam mais sensíveis, e isso gera humanidade, né, na nossa comunidade. Poderíamos citar aqui inúmeros outros, né, exemplos. Como foi dito, né, o doutor Boni colocou 2.400 no otimismo, né, Boni? São 2.264 APAEs no Brasil. Então nós estamos hoje em quase metade dos municípios do país. As APAEs hoje atendem cerca de 1.600.000 pessoas com deficiência. É o maior segmento, maior movimento, né, do segmento da pessoa com deficiência do planeta. E a gente não fala isso com, né, aquele sentimento de vanglória, não. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Desde as APAEs mais pequeninas que estão sendo criadas, iniciando seus trabalhos, desde aquelas mais estruturadas, né? Podemos citar em Goiás várias bem estruturadas. Só a APAE de Goiânia hoje, né, Carmen, atende mais de 700 e as suas famílias, né, são 5 unidades. Ser centro de referência em reabilitação pelo Ministério da Saúde, desenvolve um trabalho grandioso, né?
assim como a APAI de Anápolis, a APAI de Tubiara, Cristalina, Ceres, e aí Goianésia e por aí diante, né? E nós temos certeza que a APAI de Serranópolis também daqui um dia vai estar ombreando conosco aí exemplos extraordinários de trabalhos bem realizados aqui no município, né? Isso acontece, viu, Franklin, em vários outros. Por exemplo, a APAI de Palmeiras tem que atender Varjão, Nazário e outros municípios circunvizinhos porque não tem a APAI. E não é só a questão do custo, às vezes, viu, prefeita, em relação ao transporte. É o risco, né? Essas crianças em vans, em transportes aí para lá e para cá, nesse trânsito. E nós vimos de lá para cá e o trânsito pesado de carretas, né? Caminhões. Então, quer dizer, olha o risco, né? Então, quando se propõe no município, né, isso também já é um favorecimento muito grande para as famílias, né? Essas mais de 2.200 APAIs no Brasil atendem nas áreas da assistência social, na educação e na saúde. Grande parte, né, das políticas públicas que hoje nós temos, doutor Fernando, e também das leis no país, nós temos o nosso dedo lá, eu digo nós, o movimento Apaiana. Hoje o senador Flávio Arnes, que foi vice-governador no Paraná e hoje é senador, enfim, foi secretário de Educação lá também, foi presidente da Câmara, né, da Comissão de Educação do Senado, e que, inclusive, a lei do Fundeb passou na mão dele. É o nosso ex-presidente da Federação Nacional das APAIs, assim como o deputado federal Eduardo Barbosa e outros representantes. Estou falando de algumas figuras conhecidas, né? O Romário é parceiro nosso também nessa luta, ele tem uma criança com síndrome de Down. Até o ano, a última gestão, a Alice Kirten, a mãe do Guga, era presidente da Federação das APAIs em Santa Catarina. Então, nós temos pessoas que têm também, né, uma boa inserção e participação social que nos ajudam, né, na nossa luta. E o dia de hoje, ele de fato é um dia histórico, né, para Serranópolis. A gente vai plantar essa semente e nós vamos ter que cuidar bem dela, né? Até porque no início, quebrar a inércia, dar o primeiro passo, sempre é mais desafiador, é mais difícil. A semente, se a gente olhar para ela, a gente quase que não dá nada, né? Vamos imaginar uma semente de laranja nas nossas mãos, né? Você olha para aquele pequenino carocinho ali, mas ali dentro tem uma árvore frondosa, né? Ali tem um potencial extraordinário. Se for cuidado, vai crescer e vai dar bons frutos, né? Essa é a ideia, né, doutor Albani? E foi convocada essa assembleia justamente para a criação da nossa APAI, né, de Serranópolis. Existem alguns procedimentos que estão previstos no nosso estatuto. Nós temos, a gente fala das mais de 2.200 APAIs, mas nós temos a nossa Federação Nacional, sediada em Brasília, e nós temos as 26 federações dos estados e no Distrito Federal. E aí as mais de 2.200 APAIs na base. Então, nós trabalhamos em rede. Vocês podem entrar no site da APAI Brasil, lá tem documentos orientadores na área da educação, na área da saúde, da assistência, do esporte e lazer. Nós estamos agora com um projeto que é o TE Ativo, junto com o Ministério dos Esportes. Agora, na última reunião da ONU, a Federação Nacional das APAIs participou apresentando, viu, Fernando, desse projeto. O nosso presidente da Federação Nacional é o professor Jarbas, aqui de Minas Gerais. E a diretoria da Federação Nacional esteve no Ministério com o ministro Fufuca, prefeito dos esportes, né, o ministro dos esportes. Apresentamos o projeto para ele e ele imediatamente falou, isso aqui é extraordinário. E ele ligou para o presidente do Itaú e já solicitou um aporte. O Itaú colocou 4 milhões de reais e nós começamos a fazer o TE Ativo nas capitais do Nordeste. Iniciou em Salvador agora também no Norte e vai chegar no Centro-Oeste também, com 4 modalidades, né? O futsal, a capoeira, o atletismo e a natação. Esse é um recurso que está sendo disponibilizado pela lei de incentivo, né? Nós estamos sabendo aqui, viu, Lohane, que tem uma usina aqui na região, o Francisco está conosco aqui, né, Francisco? Faz parte da gestão lá da usina, o Jairo também. Então, são potenciais parceiros, Frank, porque a legislação hoje tem vários benefícios fiscais para quem doa para as instituições, né, como a APAI. Maravilha. Nós fundamos a APAI, por exemplo, lá
em Mozarlândia, lá tem um frigorífico grandioso, né, da Friboi, e eles fizeram parceria também. E pode ser pelo fundo, né, da criança ou do adolescente, ou por uma lei de incentivo, seja na área da cultura ou do esporte. Tem muitas possibilidades, né? Nós sabemos que aqui, não sei se ficou claro para vocês na leitura do discurso, o presidente da casa esteve lá, né, prefeita? E a prefeita colocou um papel na mesa e ela fazia conta. Quanto que é o custo do menino? Ela queria saber o custo para atendimento de um garoto, né, ou de uma menina. E aí vai daqui e dali, chegou numa conta lá, e aí o presidente da Câmara, junto com os demais vereadores, a nossa vice-presidente, falou, não, a Câmara vai colocar 30 mil por mês, né, no projeto. Aí a prefeita respirou. Aí ela falou assim, nossa, que maravilha, essa pai tá linda, né? Já começou. E agora tive uma notícia que, inclusive, um veículo, né, que a Câmara vai colocar à disposição. O setor produtivo pode ajudar muito. Isso não sai do bolso do empresário, né? Ele vai receber como benefício fiscal. Ao invés dele dar lá para o governo federal, ele coloca aqui na comunidade. A federação, né, Carmen, estamos à disposição para essas orientações, assessoria. A federação é uma servidora, né, das APAES. Nós nos dedicamos nesse apoio, tanto na área jurídica quanto na área contábil, enfim, né? Na área técnica também, nós temos as coordenações estaduais. Então, assim, a gente já percebe que a APAE de Serranópolis ela já começa forte, viu, vice-prefeito? É fundamental no início, Fernando, que o poder público dê essa sustentação, até que a instituição comece a promover os seus atendimentos, a comunidade comece a verificar, então, que existe essa instituição aqui na comunidade, né? E ela comece a apoiar. Quando vocês estiveram, nós falamos de várias possibilidades. Eu citei Palmeiras, mas, por exemplo, a cidade de Palmeiras tem uma pecuária forte. Então, o que o poder público lá fez? O estacionamento da pecuária da APAE. Então, eles ficam lá todos os dias, né? E toda a arrecadação, quase 60, 70 mil, já fica para a APAE utilizar durante o ano, né? Tem APAEs que fazem, é tradicional, a APAE de Mineiros faz um galeto, né, Carmen? Um galeto e um costelão também. Jataí, que está aqui próximo, né? A Flávia está... Jataí fez um leilão, então os pecuaristas doaram lá quase 15 cabeças, né? Fizeram o leilão. Interessante, Frank, que arrematava fazendo todo ano de novo. O leilão não acabava, se deixasse o dia inteiro. Isso. Então, no rodeio. Então, vejam, tanto o poder público quanto o setor produtivo, a comunidade, ela vai, então, se envolvendo nas ações da APAE. A APAE de Anápolis tem um jantar tradicional, né, Carmen? No Dia dos Namorados, o baile. O pessoal fica esperando o baile porque é sucesso, né? Então, assim, são várias ações que a APAE vai começar a desenvolver. E gestor inteligente não tem uma entidade, ou quando a sociedade civil se organiza, né, para auxiliar, o gestor inteligente ele apoia. Né? Por quê? O poder público, infelizmente, não dá conta de todas as demandas, né, prefeita? Fica aquela aonde que vai priorizar? Aonde que eu vou atender primeiro? Né? E são muitas as prioridades e, infelizmente, o recurso público não chega a contento. Né? Nós temos hoje um sistema federativo que tem o primo rico, né? O dinheiro vai todo para a União, chega um pouquinho nos estados e os municípios passando pires, né? Para ver se chega o recurso. Isso, inclusive, está sendo discutido, né? Nacionalmente, para ver se melhora esse cenário. Né? Mas, enfim, falando um pouquinho, né, sobre tudo isso, agora nós vamos, Frank, para a parte técnica. Né? A Federação Nacional tem o seu estatuto. Eu dizia do site da APAE Brasil, é só entrar lá, tem tudo lá, inclusive prestação de contas, né, a Transparência Brasil nossa, os recursos arrecadados. Nós temos os títulos de capitalização que tem gerado também receita para as APAES. Aqui tem o Goiás da Sorte, né, percentual desse título vai para as APAES. Outros estados também têm. E agora a gente está iniciando com os títulos digitais também. Tudo dentro da legalidade, inclusive a lei. Nós auxiliamos, né, na edição dessa lei federal. Então a SUSEP, né, faz todo o acompanhamento disso. E isso favorece, né, as ações sociais. Bom, o nosso Estatuto da Federação Nacional está lá, das federações dos estados também e das APAES. É um estatuto padrão. Então, a APAE aqui de Serranópolis tem o mesmo estatuto da APAE lá de Codó, no Maranhão, ou mesmo lá de Foz do Iguaçu, no Rio Grande do Sul. Né? É uma rede que trabalha de forma
a se sustentar na unidade, né? Tanto de princípios, de valores, também das nossas normas. O nosso estatuto diz que na fundação da APAI, na realização de uma assembleia, nós precisamos eleger um presidente e um secretário. Então nós vamos adotar essa sistemática, cumprindo o nosso estatuto, para que fique claro, vocês devem se lembrar lá do convite que foi feito. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, né, aprovar ou não a fundação da APAI, nós vamos aprovar o nosso estatuto da APAI de Serranópolis e nós vamos eleger hoje diretoria e os membros dos conselhos de administração e fiscal. Então essa é a nossa tarefa. Pode parecer muito, mas a gente consegue dar uma certa celeridade, né? Muita coisa já vocês vão verificar que já está bem encaminhada. Então, Franklin, a gente consulta, né, a nossa assembleia aqui, os presentes. Quem se dispõe não é presidir a APAI, viu, gente? É presidir a sessão, né? E fiquem tranquilos que a gente vai estar por aqui, nós vamos dar as dicas, dar os encaminhamentos, né? Presidir e secretariar. O secretário também não precisa ficar muito preocupado. O nosso amigo aqui, o Murilo, recebeu uma minuta de ata, já está dando uma adiantada ali também, né? Tá certo? Então, nós consultamos quem se interessa em presidir a sessão aqui para nós. Quem tiver interesse, levanta a mão, por favor. Assim, um de cada vez, só para não tumultuar, viu, gente? Alguém? Pode. Então, ok. O nosso secretário, né? Está na sua equipe, prefeita? É o Cleider. Então, o Cleider está se disponibilizando a presidir a Assembleia. Quem concorda, levanta. É que eu ouvi que o Cleider era secretário, mas é secretário de outra instância, né? Ah, servidor dos Correios. Ah? Ex-secretário, entendi. Cleider, então quem concorda, levanta a mão, por favor, pessoal. Maravilha. Então, por unanimidade, chega para cá. Cleider, por favor. Cleider vai presidir. Ele pode ficar aqui. A Carmen vai dar uma força na ata ali. E quem se disponibiliza, né, se dispõe a nos auxiliar como secretária aqui, pessoal? Pode ser? É Nair? Elma? A senhora Elma. Então, quem concorda com a senhora Elma ser a nossa secretária, levanta a mão, por favor. Quem discorda ou queira se abster, que se manifeste. Não, estou perguntando quem discorda. É porque ele concorda e discorda na mesma hora, viu, gente? É porque não entendeu. Muito bem. Então, por favor, chega para cá. O pessoal pode desconstruir a mesa aqui, podem ficar à vontade, sentar aqui no... Senhoras e senhores, boa noite a todos. Por unanimidade, né, fomos agraciados com a presidência inicial da APAI Serranópolis. E, nesse primeiro momento, a gente vai colocar a apreciação dos senhores, ou melhor, declarar aberta a sessão, né, e vamos colocar a apreciação dos senhores, a fundação da APAI Serranópolis. Aqueles que concordam, vamos fazer por proclamação, né? Aqueles que concordam com a fundação da APAI em Serranópolis, que se manifeste. Muitíssimo obrigado pelo apoio de todos. Né? Então, foi aprovado por unanimidade e nós vamos dar prosseguimento na formalização, né, da criação da APAI em Serranópolis. Nós vamos fazendo um bate-bola aqui, ok, pessoal?
Bom, então o primeiro ponto de pauta era este, vai constar em ata e é necessário, o cartório vai exigir de nós, né, presidente, que conste essa frase. A Assembleia deliberou por aprovar a criação, a fundação da APAI de Serranópolis. Ok. O segundo ponto de pauta nossa é a aprovação do Estatuto. Em relação à aprovação do Estatuto, presidente, nós temos duas possibilidades. O Estatuto está aqui, né? O Franklin deixou já prontinho para nós aqui. Para vocês terem uma ideia, são 68 artigos, 25 páginas, né? Nós temos duas possibilidades. Ler todo o Estatuto, ou também a segunda possibilidade seria a gente aprovar o Estatuto, porque ele é um padrão, né? Inclusive, quando uma APAI quer alterar o seu Estatuto no município, ela tem que submeter à Federação do Estado, e a Federação do Estado leva lá para Brasília, e é o Conselho de Administração da Federação Nacional. Quem é esse conselho? Os presidentes das federações dos 27 estados, ou 26 do Distrito Federal. Então, como nós temos um estatuto que é padrão, né, e ele é público, está lá no site, enfim, né, poderia até ser disponibilizado com antecedência, mas também não se sabia quem ia comparecer aqui, porque foi publicado o edital convidando a todos, né? Então tem essas duas possibilidades. Ou a gente lê ele completamente aqui para aprovar, ou se as senhoras e os senhores assim entenderem que é viável a gente, né, como ele é um padrão, a gente também pode aprovar ele já, né, de acordo com esse arquivo, o documento padrão, que está dentro das leis, né, das normas, enfim, tudo organizado. Aí eu consulto, vocês querem que a gente faça a leitura de todos os artigos, que são mais de 60, ou a gente pode ir para a segunda possibilidade? Eu percebi que a primeira perdeu assim, de distância, né? Então eu vou voltar a palavra para o presidente, porque aí ele vai, né, fazer a consulta novamente à Assembleia em relação à aprovação do Estatuto. Assim como nós aprovamos a fundação e vai constar em ata, a aprovação do Estatuto também vai constar em ata, e duas vias deste documento vão assinadas pelo presidente eleito, que é o próximo ponto de pauta, e por um advogado, né, constando a sua AB, que é uma exigência da lei. Vou voltar então com o nosso presidente, que ele vai submeter a votação de vocês, né, e, consequentemente, a aprovação do Estatuto da APAI de Serranópolis, né, por aclamação também, que é o mais rápido, né, e aparentemente é o mais viável no momento. Então, aqueles que aprovam o Estatuto, de acordo com já comunicado aí, da APAI de Serranópolis, que se manifestem, né. Ok, aprovado o Estatuto, e, por unanimidade, né, e passamos à assinatura do mesmo. Vamos deixar ele ali com o pessoal da ata, depois nós vamos organizar. Aí depois tem que organizar o arquivo, porque não complementou, né, mas depois organiza. Presidente, então, ainda alguns esclarecimentos, nós vamos passar para o terceiro ponto de pauta. Esse pode ser que seja um pouquinho mais demorado, mas nós conseguimos também aqui alguns diálogos preliminares para a gente avançar no terceiro ponto de pauta. Então, a APAI está fundada, o seu estatuto, que é como se fosse a Constituição, né, a norma maior, está aprovada, certo? E agora a gente precisa eleger os gestores da nossa APAI de Serranópolis. A diretoria executiva, ela é composta de 8 cargos: presidente, vice-presidente. Onde está isso, Eduardo? Está no estatuto que a gente acabou de aprovar, certo? Presidente, vice-presidente, primeiro diretor financeiro, segundo diretor financeiro, primeiro diretor secretário, segundo diretor secretário, diretor de patrimônio e diretor social. Então, são 8 cargos na diretoria, certo? E nós temos ainda uma outra instância que também é eleita, que é em relação aos membros do Conselho de Administração. Que conselho é este? Ele é formado também por associados, né, pessoas que foram eleitas, e auxiliam a diretoria executiva na administração da APAI. O estatuto diz que ele é formado, este conselho, por pelo menos 5 pessoas, é o mínimo, certo? Então,
8 da diretoria executiva, com 5 do conselho de administração, já deu 13, né? E tem um outro conselho também que é eleito, que é o conselho fiscal. O conselho fiscal é responsável por acompanhar as contas da instituição, balancetes, o balanço no final do ano, aprecia também essas contas e emite um parecer que todo ano a diretoria tem que submeter à Assembleia Geral. No nosso estatuto diz que é no mês de maio. Então agora, em maio, todas as APAES do Brasil fizeram as suas assembleias e foi feita a prestação de contas pela diretoria executiva, passando por uma análise e parecer do Conselho Fiscal. Então veja que existe uma organização. Inclusive instituições que movimentam, né, mais de 3 milhões de reais ano, tem que fazer uma auditoria externa. A APAE de Goiânia, né, só a nossa folha de pagamento dos profissionais, né, doutor Albani? A Carmen é nossa presidente da APAE de Goiânia. Não foi dito, mas é ex-presidente da federação, né, estadual. O Albani era o presidente da FED de Goiânia, eles trocaram a cadeira. Um foi para a federação, o outro voltou. Mas o doutor Albani foi presidente da federação também lá em 2007, né, doutor Albani? Em uma retomada da federação. Só a folha de pagamento, né, da APAE de Goiânia hoje gira em torno de 840, 850 mil reais. Então, todo dia 5 a APAE de Goiânia tem que ter 1 milhão na conta, né, para pagar os profissionais. Fora as outras despesas. Então, ela movimenta um recurso, é só somar em 12 meses, né, presidente? Dá mais do que 3 milhões. Então, isso faz com que a APAE seja auditada, né? Bom, então, esse é o cenário. Mais 6 do Conselho Fiscal, nós tínhamos dito 8 com 5, 13 com 6, 19. Então, são 19 membros, estes que vão formar a primeira gestão da APAE, com um mandato, né, que é de 3 anos, ou são 3 anos. Um detalhe, o estatuto diz, porque nós estamos fundando agora, e esse ano é ano de eleição nas APAES. Então, em novembro, na primeira quinzena, tem que realizar a eleição. Mas o estatuto diz, doutor Fernando, que pode fazer um ajuste de mandato em casos específicos, como, por exemplo, este de hoje, viu, presidente? Então, elegendo a diretoria hoje, a gente pode colocar ela já, né, com o mandato nesses meses que vão encerrar esse exercício e os próximos 3 anos pela frente. Então, ficaria 3 anos e 6 meses, né, ou 7 meses, para não ter que chegar em novembro e a gente fazer uma nova eleição. Não faria nem sentido, né? Porque aí tem que fazer assembleia, edital, cartório, toda essa movimentação que a gente já está fazendo agora. Então, isso já vai constar ali na ata e a gente já vai ajustar. Bom, e aí, nesses diálogos, presidente, nós identificamos aqui algumas pessoas que se dispuseram em compor a diretoria executiva. Em relação ao conselho de administração, outras pessoas, qual que é o seu nome? Érica. Eu sentei por ali, eu ouvi a Érica cochichando, não sei com quem que ela falava. Ó, eu quero fazer parte. Ótimo, viu, Érica? A hora é agora, viu? Então, quem se dispor a participar, o processo é democrático mesmo, né? Veja, nós temos aqui algumas indicações, mas isso não significa, né, vereador Frank, que está pré-determinado, não. Inclusive, foi conversado rapidamente aqui, para também a gente não sair do nada, né, do zero, assim, né, perder, às vezes, muito tempo, ou enfim. Eduardo, só reforçando, esse aí é mais ou menos assim, as pessoas que desde quando a gente está conversando, está fazendo este movimento, vem falando, eu quero fazer parte. Ajudou de alguma forma, participou de reunião. Contribuir, né? Isso. Então, assim, aí, de acordo com o que foi fazendo, a gente foi nominando aí as pessoas e vamos ver o que... Como é que vai ser o encaminhamento, vamos. Né? Beleza. Eu sou testemunha ocular e auricular, viu, gente? Porque a gente estava aqui, eu falei, como é que é? Já fizeram alguma conversa prévia, as pessoas que estão liderando, né, essa iniciativa de criar a PAI? Aí o Frank falou assim, não, aqui não tem esse negócio, não. Aqui é ao vivo, né? Como é que é lá? Se vira na hora, né? Se vira nos 30. Então convidamos algumas pessoas aqui e ficou da seguinte forma. Pode ser, presidente? E já eu te retorno a palavra. Então, se dispôs em auxiliar como presidente o Fernando, né, que é pai de uma pessoa com deficiência, autista. Se dispôs também a auxiliar. E veja, gente, não é a questão do cargo, né, porque aqui é mais o encargo, né? Nós vamos ter que trabalhar bastante nesse primeiro momento.
Vice-presidente, a Rosângela. Primeiro diretor financeiro, a Derliane. Segundo diretora financeira, Lohane. Primeira diretora secretária, Ana Laura. Segunda diretora secretária, a Nair. Vocês estão vendo que as mulheres estão dominando o mundo, né, gente? Graças a Deus, né? Diretor de patrimônio, a Elma. Diretor social, o Fábio. E diretor... a Nair, né? Diretor secretário aqui, a Nair, já falei. Então, esses são os 8 que se dispuserem compor essa primeira diretoria. A gente pergunta, né, aos presentes se alguma outra pessoa teria interesse também, né, em que pese está aqui indicado alguns nomes, mas como a gente colocou, o processo ele é democrático, né? Ou se estiverem satisfeitos com essa primeira representação da diretoria, também a gente segue, né? Teria alguém que gostaria de fazer alguma ponderação? Ok, pessoal? Essas pessoas que nós lemos aqui, vocês conhecem? São daqui de Serranópolis mesmo? Como é que é? Né, Fernando? Bom, então nós temos já para a primeira chapa, doutor Albani, aqui os 8 membros da diretoria. Nós precisamos compor também um conselho de administração, que são pelo menos 5 membros, né? Oh, beleza. Acho que eu vou nessa aqui, essa bique aqui, viu? Esse aqui é de vereador, né? De ouro. Ela é o quê? É falsa, né? Ela é pesada. Se isso aqui for tudo for ouro, dá para fazer umas 5 correntes, né? Do Conselho de Administração, né? Que são 5 membros. Quem se disporia aí a participar conosco, então, né, contribuindo no Conselho de Administração? A Érica, vou rapidinho aqui por partes. Érica, eu vou colocar só o primeiro nome e depois a gente pega completa por na ata, tá? O ex-vereador. Nilmei. Fiquem tranquilos que ainda tem conselho fiscal, ainda tem mais 6 para a gente pegar o apoio aqui. Nilmei. Tinha levado. O vice. Neiriberto. Ney. Quem mais? A Bruna. Pelo menos mais um. Qual que é o seu nome? Sandra, e o seu é? Lázara e Sandra. Vocês ainda tem a nossa amiga aqui. Calma que precisamos de mais 6 ainda para o Conselho Fiscal. Vocês têm alguma preferência entre o Conselho Fiscal e de Administração ou não? É administração? Então pode ser ela? Pode ser? Você é a Sandra. Aí você fica no fiscal, pode ser? Então vamos colocar a Sandra aqui. Ah, não, mas tem uma particularidade que eu vou explicar aqui. Às vezes ela pode compor aqui a administração. Muito bom a postura do nosso vice-prefeito, né, Frank, de ajudar, de estar junto, perfeito. O nosso estatuto não veda, né, nenhuma autoridade, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja do Ministério Público, né? Mas aí a lei tem uma particularidade, né? A Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor, e a APAE é uma instituição do terceiro setor, sem fins lucrativos, o segundo setor com fins lucrativos e o primeiro setor, o poder público, né? A lei diz assim, eu esqueci o nome. É o Ney. Neiriberto. Aí a lei diz assim, Ney, a instituição, né, que nos seus órgãos de administração, se fizer parte, né, da gestão da instituição, qualquer membro de poder ou do Ministério Público, essa instituição ela fica impedida de firmar parceria com o respectivo poder público que o membro faz parte. Então, o senhor como vice-prefeito, isso, mas isso não significa, gente, que quem não vai estar aqui diretamente não vai ajudar. Pelo contrário, tem muita gente que às vezes nem está no cargo e faz muito, ajuda nas ações, etc., né? Então, pode ser, Ney? Mas veja, não é um impedimento. Vou dar um exemplo, Ney.
o vice-presidente, Frank, da Federação Nacional das APAES, o Léo Loureiro, né, o Leonardo, ele é deputado estadual em Alagoas. Mas a Federação Nacional ponderou o seguinte: nós não vamos fazer nenhuma parceria direta com o estado do Alagoas, porque a nossa atuação é mais em âmbito federal, né? Então, ele foi eleito, não teve problema nenhum, né? Mas, por exemplo, aí como a APAE está aqui no município, o nosso vice-prefeito, aí pode ser questionado, sabe, Ney? Isso. Então, como? Ele renunciar a vice-prefeita? Aí, ó, tá vendo? Ele é fácil não, né? Essa... Você tá vendo, né? Amiga é para essas horas, né? Bom, vamos deixar o Ney onde ele tá, né, Ney? E ele vai ajudar a APAE de qualquer jeito, né? Com certeza, ele conhece essa realidade. Aí a nossa amiga que tinha levantado a mão aqui, você é a... Kelly, você tem alguma preferência do fiscal ou do administrativo? Não? Você tem o... Pode? Então tudo bem. Você é a Lázara. Então no lugar do Ney aqui, a gente põe a Lázara. Você põe a Águida aí, que aqui tá cheio de Lázara. Ah, é? O que mais tem aqui é Lázara. É? Mesmo? Eu quero saber se tem aí Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Porque tem muita também? Ah, não é brincadeira então, é real, né? É a cidade das Lázaras. Ó, que beleza, hein, Bani? Muito bem. Vai saber o que influenciou isso, né? É. Ó. Lázara Águida, é? Tá, então tá anotado. Pessoal, nós temos 5 aqui. A sugestão que eu dou, vamos passar para o Conselho Fiscal, porque precisamos de 3 titulares, 3 suplentes. Se a gente fechar o Conselho Fiscal e mais alguém quiser ainda fazer parte, entra no Conselho de Administração, porque é no mínimo 5. O céu é o limite, né, no Conselho de Administração. Certo? Pode ser assim? Então vamos lá. No Conselho Fiscal, quem se dispõe a nos ajudar? Um detalhe, né? Eu não sou contador, eu não entendo de finanças, eu não entendo de peças contábeis. Não há necessidade de ser expert na área, não. Até porque o Conselho Fiscal, ele pode, né, se usufruir aí de serviços de um técnico para ajudar na análise dessas contas. Quem poderia nos ajudar, então, aí no Conselho Fiscal? Beleza. Você é o Luiz levantou a mão ali. Luiz. Você é o Enio. E o Orício. Olício. Vocês viram que para fiscalizar o negócio só deu o homem, né? Olício. Então eles podem ser os titulares, ok? E aí nós precisamos de 3 suplentes. Que na falta do titular, o suplente só vai substituí-lo, né? Ok, você é o... Júnior César. Júnior. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser da comunidade. Enio? Enio tem muito N também? Enio G. Só falta mais um, então, para o Conselho Fiscal aqui no suplente. O senhor é o Mota? Moacir. Então peraí. Vou passar aqui para a gente não ter dúvida, tá bom? Conselho de Administração. Érica, Nilmei, Lázara Águida, Bruna, Sandra e... Kélita. Não, ficaram 6. E o Conselho Fiscal. Luiz, Enio, Olício, titulares. E suplentes, Júnior César, Enio, Moacir. Ok? Certinho? Então, calma aí, não vamos bater pau. Vou voltar com o nosso... Mais alguém... Ainda tem vaga no Conselho de Administração. Se alguém quiser, ainda dá tempo. E não é aleatório. Vamos seguir essa ordem, né?
Isso, ela está perguntando sobre se tem primeiro, segundo, terceiro suplente, né? Vamos seguir a ordem que a gente colocou aqui, que aí dá certo, né? Tá bom? Vou voltar com o presidente, porque aí ele vai consultar a Assembleia, né, em relação à eleição dos membros da diretoria e membros dos conselhos de administração, né, e fiscal. Então agora nós vamos para a chapa composta, nós vamos para a votação e eleição. O Fernando fez uma pergunta porque ele é procurador do município, né? Mas não tem problema, viu, vice-prefeito? Porque ele não ordena a despesa, né? Ele é só um técnico. Então, por exemplo, uma professora do município pode presidir a APAE? Pode, não tem problema nenhum, ela não ordena a despesa. O procurador, né? Não tem problema. Aí, obviamente, que se chegar lá o convênio da APAE, o procurador, que é presidente, para não dar conflito de interesse, o colega assina, analisa, né? Não tem problema não. Certinho, Fernando? Ele só levantou essa preocupação. Está esclarecido, pessoal? Ok? Vou passar então para o nosso presidente. Pessoal, essa lista foi passando aí, todo mundo que está presente aqui assinou e colocou o CPF? Não? Então, é importante, a nossa prefeita, o vice... quem estava na mesa, às vezes não assinou, né? Então, não vão embora, por favor, sem assinar, tá bom? E... vai precisar dela aí ainda, não? Deixa ela aqui um pouquinho, depois... É porque está pegando os nomes e o CPF que eu vou pôr na ata, tá? Dos que nós acabamos de montar a chapa. Aí depois, prefeita, por favor, tá? E o pessoal que não assinou ainda. Vamos só conferir o Conselho de Administração, a chapa, só mais uma vez, presidente. Érica, Nilmei, Lázara Águida, Bruna, Sandra e Kélita. 6. Certo? Neriberto? Não, o Ney saiu, foi o que eu expliquei. Então era isso. É porque o vice-prefeito não vai compor. Certo? Mesmo que o senhor não ordene diretamente as despesas, se a prefeita der uma viajada, você tem que assumir, aí é onde complica. 5 é o mínimo, nós temos 6 já. Se mais alguém quiser, foi quem explicou. Então peraí. A nossa... A Elma. Isso, a Elma. A Elma está dizendo aqui... Ainda bem que não votou, viu? A Elma está dizendo aqui se 6 é o limite. Eu falei, não, o mínimo é 5, né? Então o conselho pode ter mais. E ela está convidando o Cleider para fazer parte do conselho de administração também, gente. O que vocês acham? Aí, Cleider. Podemos acrescentar? Então, o Cleider. Você assinou a lista? Ainda não? O Cleider está na lista aí, ok? Carmen. Então são 7, tá? Fechou? O Ney não entra, né? Bom, então agora sim. Mais alguma questão, pessoal? Se tiver alguma dúvida, o momento é agora, né, presidente? Porque nós vamos submeter, tá tudo certo? Ok? Então vamos lá. Não submeter? Pessoal, mais uma vez, vamos aqui. Como é uma chapa única, né? Eu acho que não tem por que passar nome por nomes, que já foram ditos os nomes aí. Então nós vamos fazer a eleição democrática, né? Por aclamação também, como foi decidido o estatuto, né? E a abertura da sessão. Então aqueles que aprovam a primeira diretoria da APAE Serranópolis, né? Que se manifestem por aclamação. Ok, por unanimidade, né? Foi aprovado a primeira
diretoria e os conselhos fiscais e administrativos, né, da Paz Serranópolis, tá ok? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, antes da gente encerrar, o presidente vai passar a palavra para o Fernando, né? Eleição e posse, tá, gente? Nata vai contar que já estão eleitos e empossados, certo? Para a gente não ter que fazer depois uma outra reunião para dar posse, né? Já está sacramentado. Fernando, então nessa oportunidade eu te convido aqui para que você possa fazer o uso da palavra e já tomar a posse e você convidar depois a sua diretoria para que juntos, né, tomem posse da primeira diretoria da PAI em Serranópolis. Que bom, né? Uma maravilha isso aí. Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar mais uma vez toda a mesa aqui, pessoal presente. Eu acho que é uma satisfação ímpar para a nossa cidade, para a nossa comunidade, em estar implantando uma instituição no nosso município de tamanha grandeza e de utilidade, porque a gente sabe das necessidades. Eu, como pai de uma criança autista, e não só dentro das crianças que têm o espectro autista, mas como todas as outras deficiências e comorbidades, a gente sabe da luta, que é principalmente a questão financeira, que é a parte mais pesada. Após essa situação financeira, tem a parte psicológica dos pais, principalmente da mãe, né? A gente vê, a gente lê, a gente vê muita coisa. Então, assim, essa é uma dificuldade. Então, assim, envolvendo toda a sociedade, e o poder público, o poder executivo, o judiciário, o Ministério Público. Então, assim, são peças fundamentais para que isso realmente aconteça, para que a gente possa tirar isso do papel. E vai ser com a ajuda de todos, e não só dos que estão aqui presentes hoje, que deram esse pontapé inicial, que se reuniram aqui hoje para estar nessa noite aqui, dando aqui cada uma contribuição de extrema importância e necessidade que a gente precisa para o nosso município, a gente buscar forças, às vezes, onde realmente a gente não tem, mas quando a gente recebe uma ajuda, quando a gente recebe uma palavra amiga ali no momento de dificuldade ou de fraqueza mesmo, de necessidade, é tão importante, é tão gratificante. E eu acredito que a questão da conscientização ela é muito importante também. Nas escolas, nas ruas, dentro da Câmara, dentro do Poder Executivo, dentro do Judiciário, enfim, em todas as instâncias, em todos os poderes, em todas as situações, seja no público, seja no privado. Esse trabalho de conscientização ele é muito importante, porque o futuro do nosso país estão nas nossas crianças. E hoje, como foi falado aqui anteriormente, no estudo aqui de 1 para 36, salvo engano, já está em 1 para 31. É uma questão complicada. O autismo ele vem aumentando gradativamente num ritmo alucinante e preocupante. Então, o Estado sozinho não consegue. Ele precisa de toda a população enganjada. É uma causa, é uma luta. É o nosso futuro, é o futuro das nossas crianças, é o futuro da nossa geração. O que nós vamos querer para os nossos filhos, para os nossos familiares, daqui 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos? Porque daqui 100 anos, acredito que ninguém que está aqui presente vai existir, ou eu exista, né? Então, assim, o que a gente vai deixar para o nosso futuro, para as nossas crianças? Principalmente quem tem a criança, quem tem um familiar, a maior preocupação e quando eu for, quem vai cuidar? Quem vai dar apoio? Para onde ele vai?
Essa eu acho que é uma preocupação que aflige a maior parte, se não todos, eu acredito. Porque às vezes depende muito da estrutura familiar que essa pessoa, que essa criança está inserida com deficiência, se ela é bem tratada, se ela é bem cuidada ou não. Depende muito também dos pais, dos familiares, de identificar, de procurar ajuda, porque o que acontece muito é que às vezes há aquela negativa. Não tem problema, eu acho que isso aí não é nada, vai passar. Então é importante mesmo essa questão, essa parceria da PAI com o poder público, diagnóstico e tratamento precoce. Quanto mais cedo iniciar um tratamento, mais tempo e qualidade de vida essa criança com a deficiência vai ter de melhor na vida dela. Eu acho que a gente precisa realmente de todos enganjados. Eu acho que é um passo muito importante para a nossa cidade. A gente está instituindo essa instituição tão importante que é a PAI aqui. Vamos nos tornar apaianos, né? Para começar. Então, eu quero agradecer aqui a todos, né? E vamos nos empenhar, nos engajar aqui nessa causa. E vamos aí estar lá batendo na porta da PAI lá em Goiânia. Vamos estar buscando ajuda sempre que necessário, orientação. É uma área nova para a gente estar sendo inserido. E eu acredito que com a união e esforço de todos, a gente vai conseguir desenvolver um trabalho bem bacana, bem interessante aqui. E agora eu vou passar a palavra. Fernando, só quebrando o protocolo aqui, o doutor Albani vai entregar o emblemazinho da PAI para colocar aí na lapela do paletó. Ah, sim. E a Carmen não sabe não, gente, mas ela prometeu que vai mandar para toda a diretoria, viu? Inclusive para os vereadores, viu, Flávio? Inclusive para os vereadores. Aí, Fernando, você falou que a Paiana agora está carimbado, né? Agora sim. Aí, ó. O Fernando, então, está recebendo agora, já representando todos os pais que estão aqui presentes, né? E que, como ele falou da PAI, mas é da federação. Da federação. Aí eu vou olhar a foto. Depois nós vamos precisar dessa foto para colocar lá, hein, Fernando, nas nossas redes. Aê! Fernando, obrigado. Presidente, agora nós vamos convidar aqui o... Eduardo, precisava de falar um. Tá. Só antes de convidar toda a diretoria, só dizer, que esqueci de dizer aqui no momento, dia 3 desse mês agora, nós estivemos junto com a nossa secretária de Saúde, secretária de Educação, doutor Fernando, os vereadores Anadir, vereadora Auralice, vereador presidente Uênio. Estou esquecendo ninguém não, né, doutor Fernando? Estivemos junto com a doutora Larissa Lafayette, no gabinete do deputado federal Glaustin, e ela contou toda a história de vida dela com o filho. Hoje tem 18 anos. Há 18 anos atrás, ninguém nem imaginava praticamente o que era autismo. Então, assim, era uma coisa totalmente diferente ainda. E nós nos deparamos, Eduardo, com uma coisa assim que sempre eu converso com o doutor Fernando, agora presidente da associação, a respeito de laudo. Um mês que uma criança perde o tratamento, deixa de fazer o tratamento, não recupera fácil. E aí nós estamos aí, aonde tem conhecimentos diferentes, a gente está correndo atrás, está buscando. Todos aqueles que falam assim, Frank, eu quero fazer parte, eu quero ir, é convidado. E a gente é uma coisa diferente que a gente aprende todos os dias. Você vê, o doutor Fernando foi lá, foi uma coisa diferente, né, doutor? Então, assim, é um conhecimento, a nossa secretária de Educação. Por quê? Porque envolve todas as áreas, envolve a saúde, a educação,
E nos atentamos e abrimos aí o leque para várias outras formas de tratamento, de profissionalizar os profissionais que trabalham na área da saúde, de capacitar as pessoas a ver, a conter no momento de crise. Então, assim, é grandioso. E poder ajudar é bom demais, né? Então, é isso aí. Presidente, senta aqui conosco, Fernando, por favor. Vocês estão me ouvindo bem nesse aqui? Está saindo aí? Algumas questões... Só umas questões, então, finais, para a gente encerrar, pessoal. O vereador falou algumas coisas muito importantes, né? Qual o procedimento agora? Nós fundamos a APAI, aprovamos o seu estatuto e acabamos de eleger e dar posse para a gestão da APAI, não é isso? Toda essa documentação, doutor Fernando, vai para o cartório e aí vai ser registrado. A APAI já existe de fato. Ela vai passar a existir de direito assim que toda essa documentação for registrada no cartório de pessoas jurídicas, certo? Então, existindo de direito, vamos verificar um contador aí que puder nos dar uma força para entrar na Receita Federal, criar o cadastro, que é o CNPJ. Com isso já pode abrir conta bancária, né? E começam os desdobramentos para a construção da nossa APAI. Você falou do Claustinho da Fox, né? Ele é deputado federal. Nós da APAI, pessoal, nós não temos, né, doutor Bani, nenhum vínculo partidário, né, também nenhum grupo político. O movimento das APAIs é apartidário. Ele não é apolítico, porque a nossa sociedade se estrutura politicamente, né? Mas nós dialogamos com... É mais ou menos assim, eu acho que nós falamos isso lá. Vocês conhecem o cantor Leonardo, né? Ele é piadista, né? O repórter perguntou para ele assim, vereadora: mas espera aí, o senhor estava lá no palácio, lá cantando para o Marconi, agora está lá o Caiado, você está lá cantando para o Caiado, como é que é isso aí, ô Leonardo? Ele falou assim, não tem problema nenhum. Quem troca de poder é eles, eu estou sempre no poder. o cantor Leonardo, né? Mas o que nós estamos querendo dizer com isso? A APAI vai estar sempre dialogando com a administração pública, né? Independente da bandeira partidária. Então, por exemplo, o senador Wilson esteve aqui agora, né, em Jataí, não sei se vocês acompanham nas redes sociais da APAI de Jataí, e o prefeito convidou a presidente da APAI para ir lá recebê-lo. Eles desceram no aviãozinho lá, ela esteve lá e tal, e ela conseguiu sensibilizar o senador e convidou ele para ir lá na APAI. E elas tinham 3 coisas que elas queriam. Elas queriam ou uma piscina, né, que era lá 300, 400 mil, ou queriam uma ampliação de mais 4 salas, porque existe uma fila de espera. E tinha, o que era a outra coisa, Carmen? Era equipamento? Não? Cobertura da quadra. Aí ela disse assim, um é 300, outro é 400, outro é 400 e pouco. Aí ele falou assim, não, eu vou ajudar. Lá no aeroporto ele falou assim, eu vou ajudar com alguma coisa aí, eu vou ajudar. Vou mandar uma emenda, né? Independente de partido, vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo, né? Aí ela falou assim, mas o senhor precisa ir lá ver a APAI, conhecer, para o senhor ver o que é melhor para nós. Aí quando ele viu o trabalho, os atendimentos, os meninos aí e tal, ele falou assim, o presidente, eu vou fazer o seguinte, a senhora pediu uma das 3, né? Eu vou dar as 3. Então eu vou mandar R$1 milhão para a APAI de Jataí, para construir as salas, fazer essa piscina e cobrir essa quadra para os meninos. Então, quer dizer, Águas Lindas, né? O prefeito doou a área passando pela Câmara, né? A Câmara autorizou a doação de uma área lá para a Paz de Águas Lindas, né, doutor Bani? E o Cajuru mandou, eles fizeram um projeto, uma arquiteta voluntária fez o projeto, e o Cajuru mandou 3 milhões para construir essa APAI. Imagina um prédio de 3 milhões, vai ser uma boa sede, né, para os atendimentos. Então, articulando meios, né? E a gente acredita que, assim, uma coisa que é importante a gente dizer, Fernando, é que não é desmerecendo, mas criar uma associação, né, isso demora décadas para ela ficar conhecida, para ela ter credibilidade, né? Hoje, qualquer lugar que você chegar, falou APAI, não precisa dizer mais nada, né? Então, assim, seja no Congresso Nacional, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja dialogando com algum gestor público do Executivo, né, Frank? É uma marca que tem credibilidade. Aí, ó, Águas Lindas já está marcando para inaugurar a sede. Nós tivemos em São Domingos lá, né, e o prefeito, aliás, em Indiara,
o prefeito falou, olha, nós vamos, enquanto tramita a questão da liberação do terreno para a PAI, vocês envidiem esforço para buscar o recurso, né? Nós vamos alugar um imóvel. Então, lá em Diara, a prefeitura alugou um imóvel, fez a parceria com a Associação dos Profissionais, até que a instituição vai criando essa raiz e vai se consolidando, né? Uma coisa importante que o doutor Albani disse, quem assinou essa lista aqui, pessoal, pelo nosso estatuto, é associado fundador da APAI. Tá? Então, vocês, não é só na retórica, não, estão fazendo história mesmo, né? E aí, assim como essa documentação, Fernando, depois nós vamos montar o quadro de associados da APAI. Né? Quem quiser se associar, tem a ficha padrão, é só pegar conosco na federação e vai aumentando o quadro de associados, trazendo mais pessoas também para a nossa causa. Né? Então, basicamente, é isso que a gente queria colocar como palavras finais. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foi o 2024, o 9º ano consecutivo que a marca APAI foi considerada a marca de maior credibilidade do terceiro setor. Né? Isso pela revista Seleções do IBGE. Para vocês terem uma ideia, nós ficamos à frente do Instituto Ayrton Senna, a Brinc, a ACD e outras instituições também que realizam um trabalho extraordinário, né, no nosso país. Mas a nossa rede é gigantesca, né? É uma capilaridade extraordinária. Por quê? A APAI não tem dono. Né? Hoje o Fernando está presidente. Né? Daqui a pouco ele pode estar em outra função na APAI. Mas o que dá força para a nossa instituição é porque ela é da comunidade. Né? Ela tem uma missão a ser cumprida. A gente passa muitas vezes pela APAI e a APAI continua cumprindo sua missão, né, doutor Albani? Se bem que quem passa é difícil sair. Né? Independente de carga, a gente está sempre querendo ajudar numa coisa, seja numa galinhada, numa feijoada, seja numa campanha. Daqui a pouco os meninos da APAI vão estar no desfile cívico aqui da cidade, vai ter uma solenidade na Câmara do Flanco, vai trazer os meninos para fazer uma apresentação aqui de capoeira, ou de uma dança. É isso, né? Ocupar os espaços, né? Fazer realmente a inclusão acontecer aqui em Serranópolis, gerar dignidade para essas pessoas e cidadania para todos. Né? Bom, essas eram as nossas palavras. Eu vou retomar agora aqui, porque o presidente deixou a cadeira, mas não encerrou ainda a Assembleia. O presidente, você precisa declarar encerrados os trabalhos. Né? E aí a gente gostaria de convidar a nossa prefeita aqui e o doutor Albani, ela que é a nossa chefe do executivo, o doutor Albani, nosso presidente da federação, para as considerações finais. Pode ser, prefeito? Pode ser, doutor Albani? E aí depois o nosso presidente declara encerrados os trabalhos. Ninguém vai embora, porque primeiro a gente vai fazer uma foto aqui com a diretoria, depois com todos os conselhos, tem que assinar também, né? E depois com todos os presentes, tá bom? Nós vamos fazer um registro aqui bem bonito. Então vou passar aqui para o nosso presidente, para ele transferir aqui, como o Fernando já falou, em nome da diretoria, né? Passar a palavra, o doutor Albani falou também praticamente, mas só uma despedida aí da nossa prefeita, do doutor Albani, para a gente encerrar essa parte formal e o nosso presidente declarar encerrada a Assembleia e nós fazermos as fotos, tá bom? Ninguém vai embora, segura aí, pessoal, por favor. Então, quero assim dizer que fiquei muito feliz com essa composição, foi uma composição forte, né? Uma equipe boa e que vai dar tudo certo, nós estamos torcendo sim. Sobre o local, nós já estivemos lá com alguns vereadores no local onde a gente pretende ceder de início para os primeiros atendimentos. A prefeitura já está cedendo o local, né? Nós já fomos lá com alguns vereadores. Então, isso aí, a gente vai começar com esse pontapé, dando essa força. E muitas outras coisas também que, com certeza, no caminhar, vamos estar, assim, apoiando e desejar todo sucesso para vocês. É um momento muito interessante, sim, que Deus nos abençoe, que possamos, daqui a um tempo, colher bastantes frutos nessa área da inclusão aí e das APAIs, né? E é isso aí, todos tenham uma excelente noite, agradeço de coração, porque todos estão aqui até esse momento, porque é uma causa que interessa a todos nós, né? Segunda-feira, estar aqui às 21 horas, discutindo sobre a APAI, é porque é interessante para todos nós. Que tenhamos uma excelente noite, agradeço demais, viu, pelo apoio de vocês. Obrigada. Bom, a gente nunca despede, né? A gente fala até logo, porque nós não vamos abandonar Serranópolis, né? A federação está lá à disposição e, a qualquer momento, pode ligar também o tempo todo aqui, a gente está à disposição. Não só nós três, né? Mas a nossa secretária executiva está em contato permanente, né?
Então, a gente está sempre juntos. Mas é agradecer a participação de todos e, principalmente, dizer que a importância da família, junto com os membros da diretoria e tudo, trabalhar esse aspecto. A família é partícipe, né? O próprio nome diz, né? Associação de pais e amigos, né? Os que não são pais são os amigos, né? Que participam juntos, né? Então, é uma participação de todos, né? Isso é muito importante e a família deve participar ativamente. E um detalhe que a gente normalmente não fala, né, quando está fundando a PAI, mas nós temos um programa, né, que na Federação Nacional, que foi criada pela Federação Nacional e que agora outras instituições e até o próprio governo federal está querendo utilizar, que é o autodefensor. Então, quando a PAI estiver começando a funcionar, que já tiver todos os seus alunos ou assistidos lá, escolha 2, põe todos eles para escolher um casal, um masculino e um feminino, né, um casal, para ser o autodefensor da APAI. Né, que todas as APAIs têm um casal de autodefensores, e a Federação Estadual tem um casal de autodefensores, e a Federação Nacional tem um casal de autodefensores. Os autodefensores do Estado participam todos do Estado, as APAIs do Estado, eles participam, e na Nacional todos os estados apresentam candidatos a ser eleitos como autodefensores, que são aquelas pessoas com deficiência das APAIs que vão defender os direitos dos seus partes, certo? Porque nós temos que dar para eles voz, né? Nós vamos dar voz a eles, nós não queremos falar por eles, nós queremos que eles também falem, cobrem de cada um de nós o que eles precisam, o que eles querem que seja feito para eles, certo? Então, tudo isso a gente já tem esse programa ao longo dos anos, né? Tudo. Nós, inclusive, vamos ter agora, recentemente, já estamos programando, né, Carmen, um encontro de autodefensores, porque a campanha desse ano é exatamente essa, né? Dar voz a eles, certo? Então, a gente vai ter um encontro estadual aqui dos autodefensores, justamente para tratar sobre essa semana que vai começar dia 21 de agosto, né? Vai ter 28, né? 21 a 28 de agosto, é a campanha nacional da pessoa com deficiência, e que foi instituída em lei, né? Lei federal, certo? Então, os autodefensores, agora, nesse ano, né, essa campanha da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, é exatamente os autodefensores, dar voz a eles, certo? Então, a gente já está reunindo, já está programando a reunião com os autodefensores, exatamente para que eles tenham uma fala, vamos publicar, vamos dar voz a eles e vamos publicar isso na mídia, em televisão e tudo, certo? Então, era o que eu queria complementar, e um abraço a todos e muito obrigado. Pois bem, pessoal, antes de declarar encerrada a sessão, eu quero, de antemão, já parabenizar o doutor Fernando, né, pela presidência da primeira diretoria da APAI, assim como os demais membros da diretoria, tá? E, nesse momento, eu declaro encerrada a sessão e que todos nós tenhamos uma boa noite, né, e um bom retorno aos nossos lares. Vamos fazer a foto. Nós agora vamos fazer o seguinte, podemos ficar todos aqui, nós vamos descer. Primeira diretoria. Sim, nós vamos descer, a diretoria forma, tira a foto, e depois tira de todo mundo, aí embaixo mesmo, e quem vai tirar a foto fica aqui em cima, porque aí fica mais fácil de pegar todo mundo. Então o pessoal da diretoria, Fernando,